Para vocês, quero fazer um pronunciamento sobre a situação, sobre o cenário político que o país está passando. Aqui quem está falando com vocês é o Oséias Francisco da Silva, sou presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a CONGM. Também sou filósofo de formação, sou psicanalista de formação, sou especialista em segurança pública e direitos humanos e atualmente eu sou aluno do curso de mestrado da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e a Fundação Perseu Abramo, no curso que discute estados e políticas públicas. Eu quero falar essa avaliação de conjuntura, mas eu quero falar a partir da minha experiência de trabalho, de militância dentro do Congresso Nacional, seja com os parlamentares, quase que semanalmente, com os senadores, com conversa nos ministérios, também ouvindo as pessoas nas ruas, acompanhando as redes sociais, lendo os jornais, os principais jornais, os principais comentaristas, cientistas políticos. O que eu tenho para falar para você sobre isso? Em primeiro lugar, é importante que a gente tenha como compreensão que o nosso país está realmente vivendo uma seríssima e profunda crise política. Também é importante ter como ponto inicial de que essa crise política é a crise dos políticos brasileiros. Foram eles que iniciaram essas crises, eles são os principais atores dessa crise. Essa crise tem como pano de fundo o tema da corrupção. E a corrupção é algo que foi institucionalizado no país e está altamente enraizado na própria estrutura da sociedade brasileira. Então a corrupção, que é o foco dessa crise, que é o motor que está movimentando essa crise, e a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o STF, com a operação em conjunta, tentando resolver esse mal na sociedade brasileira, e isso tem causado essa crise política no país. Essa crise política não é só política, ela tem seus reflexos numa crise institucional que nós estamos passando também, tem seus reflexos numa crise econômica também e numa crise social. E a partir desses fatores, eu quero falar a minha opinião, a minha avaliação, para que a gente venha conseguir criar pontos comuns de diálogo. A crise política no país, ela tem como consequência imediata aumentar o sofrimento, principalmente do trabalhador e daquele trabalhador mais pobre. A crise política no país também tem como consequência imediata aumentar e acirrar os ânimos entre as pessoas. Aumentar os ânimos entre aqueles que têm uma ideologia discriminatória, uma ideologia separatista, dividindo o país entre a favor do impeachment, contra o impeachment, a favor da corrupção ou contra a corrupção. Também dividida a igreja. A igreja está com setores que defendem o impeachment da presidência de Dilma Rousseff, outro setor que defende a manutenção da presidência de Dilma Rousseff a partir da preservação da ordem democrática e de todo o processo democrático que foi feito para que ela tivesse acesso à presidência da República. De qualquer forma, eu quero falar para vocês que tanto os grupos de políticos que são favoráveis à manutenção da presidência, dos grupos que são contra a presidência da República, nós não podemos apenas reproduzir esses discursos, porque todos esses discursos estão enviesados por interesse de grupos econômicos, grupos políticos que querem o poder e que só pensam o poder, não pensam a população. Nós devemos fazer uma reflexão profunda a partir desses elementos que eu já falei para vocês e daí descobrir qual que é a estrutura que está por trás dessa crise, o que está por trás dessa crise e qual que será a resolução principal dessa crise. Por isso que eu falo para vocês que a nossa crise tem no pano de fundo a corrupção, e a corrupção é algo que está estruturado na sociedade brasileira, não se quer acabar com a corrupção no país. E nem vai acabar com a corrupção no país com a Operação Lava Jato ou qualquer uma outra semelhante. O que se quer acabar no país nesse exato momento é acabar com grupos que estão no poder. Acabar com políticos para abrir caminho ou pavimentar o caminho para que outros grupos de políticos assumam o poder e continuem exatamente com o mesmo modo operando, com a mesma prática, sem nenhuma alteração. Por isso que tomar partido
A ou partido B sem fazer a profunda reflexão, nós não estamos atacando a profundidade desse problema da crise política no país. Nós estamos simplesmente na superficialidade e ajudando outros grupos a assumirem o poder. O que nós, enquanto sociedade brasileira, precisamos fazer? Nós precisamos ter como ponto inicial e prioritário o Estado Democrático de Direito. Nós não podemos permitir que o Estado Democrático de Direito, suas regras, que já possibilitaram que as instituições estejam consolidadas, nós não podemos permitir que essas regras sejam quebradas ou jogadas no lixo só porque nós queremos chegar num dado objetivo. Ou seja, os fins justificam os meios. Nós não podemos correr esse grande risco, porque hoje é uma situação que envolve A, amanhã é B, e se nós não temos regras claras, objetivas e regras invioláveis, nós não temos garantia para o futuro para ninguém. Então, o primeiro ponto de partida é esse: resolver a questão, sim, porém, sem abrir mão da Constituição, que é a grande herança do povo brasileiro, que é aquilo que tirou o Estado brasileiro da época de exceção do autoritarismo. Um outro ponto importante: se nós de fato estamos preocupados em acabar com a corrupção, nós temos que saber que a corrupção passa necessariamente pela questão de uma nova cultura nacional. Passa principalmente por um investimento massivo, amplo e profundo no processo de educação do povo brasileiro. Nós também precisamos entender que a questão da corrupção, se nós queremos enfrentar e resolver esse mal, passa necessariamente por uma nova formação de consciência do povo brasileiro, que venham se tomar uma postura de que participar da democracia, participar da política, ser cidadão, não se reduz necessariamente a votar em A ou votar em B, ou ir para uma rua manifestar hoje ou manifestar amanhã e depois voltar para as suas rotinas. Então é importante que a gente pense, viver, acompanhar diariamente. Por quê? Porque o Estado brasileiro pertence ao povo brasileiro. A República Federativa do Brasil é uma república do povo. Então, enquanto povo, nós devemos cuidar dessa república da mesma forma que nós cuidamos dos nossos filhos, cuidamos dos nossos patrimônios. Porque se a gente perde esse cuidado, sem sombra de dúvida, a gente acaba deixando e sendo omisso para que outras pessoas mal intencionadas usem essa república para suas finalidades particulares. Para a igreja, eu quero falar para a igreja agora. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, os evangélicos, católicos, todos os religiosos nesse país. Nós temos um momento muito importante. Nós temos uma grande oportunidade. A crise abre essa possibilidade de se apresentar um projeto alternativo para a nossa pátria brasileira. Mas qual projeto alternativo? Será que nós estamos preparados? Nós se preparamos para apresentar e concorrer com esse projeto fracassado que aí está? Ou nós vamos continuar sendo massa de manobra, alienado, sendo conduzido para um lado A ou lado B? O que eu estou assistindo no país nesse momento é que o povo evangélico, o povo religioso, tem se posicionado, mas se posicionado de uma forma a abraçar projeto de outros, a abraçar projeto mais do mesmo, projeto que visa manter o status quo, que visa fazer a manutenção do que já existe aí, sem alterar as estruturas. Nós evangélicos e religiosos, na forma geral, pessoas de bens que pautam pela ética, temos uma função muito importante. Se queremos de fato contribuir com esse processo de modernização, com esse processo de superação da corrupção no país, nós temos que construir um projeto à luz de uma ética que denuncie e supere esse estado de coisa que nós estamos por aí. E não ser massa de manobra para defender político A, político B, partido B, mas apresentar um novo projeto. E eu acredito que nós temos sim um projeto. Nós temos sim uma orientação para esse povo que vive confuso por aí. Nós temos uma ética baseada na cruz, baseada no amor, baseada na solidariedade, baseada no amor ao próximo. Nós temos pessoas inteligentíssimas que estudam. Então vamos se juntar,
Vamos fazer uma análise de conjuntura mais profunda e não vamos ser massa de manobra mais uma vez. Eu quero aqui encerrar esse pronunciamento e prometo fazer novos pronunciamentos para que a gente continue esse diálogo e deixar aqui uma bênção do Senhor para cada um de vocês. Um abraço e fiquem com Deus.